passava, aquele sofrimento piorava. E além desses componentes físicos, né, da frustração dessa mulher de não achar uma cura, existia uma questão, um sofrimento de identidade dessa mulher. Ela era uma mulher, né, o que naquele tempo já não era muito bom para ela, né? As mulheres não eram contadas em multidões, né? Mulheres e crianças não eram contadas, apenas os homens. Então ela não tinha um olhar muito bom na sociedade e ela era uma mulher considerada impura segundo a lei, né? Então ela era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Ela não podia tocar em um objeto, porque se ela tocasse, aquilo se tornava impuro. Se ela tocasse em uma pessoa, aquela pessoa se tornava impuro. Então as pessoas não queriam ter contato com uma pessoa impura, né? Para que não se tornasse impuro também. Então existia um sofrimento de identidade, um sofrimento emocional. É como se aquela doença tivesse tirado a vida dessa mulher. Ela não tem mais uma vida, ela não tem mais uma identidade. Ela é uma mulher que vive à margem da sociedade, é uma mulher doente, uma mulher desprezada, uma mulher que não é vista pela sociedade, né? Uma mulher que vive em um sofrimento muito além do físico, né? Ela tem um sofrimento emocional, ela tem uma identidade que foi manchada, né, junto com a doença que aquela mulher trazia. E o mais lindo dessa história, né, a grande beleza dessa história para mim, é quando ela está lá com a esperança, né? Tanto tempo procurando a cura, não, mas se eu tocar na borda, eu vou me arrastando, se eu chegar na borda, se eu tocar, em Lucas fala borda, né? Aqui fala o manto, mas em Lucas fala borda. Se eu tocar na borda, eu sei que eu posso ser curada, né? Existia uma fé dentro dela que ela acreditava que o Senhor podia trazer a cura para a vida dela. E a beleza, né, é que quando essa mulher ela toca em Jesus, Jesus percebe que algo aconteceu, né? Saiu o poder dele. E ele pergunta, né, mas espera aí, alguém me tocou, alguma coisa aconteceu aqui. E aqui em Marcos também fala que um dos discípulos falaram, lá em Lucas diz que foi Pedro quem falou, né? Pedro, daquele jeito bem afrontoso dele, já chega em Jesus e fala, então, Jesus, é o seguinte, essa pergunta tá difícil, né? Porque todo mundo está te tocando. As pessoas estão se achegando, elas tocam, elas querem se aproximar de você. Não tem como a gente saber quem te tocou. Não vai estar dando hoje. E Jesus, ele continua, né? Não, alguém me tocou, algo diferente aconteceu. E aquela mulher, ela sabia o que tinha acontecido, né? Porque no mesmo instante em que ela tocou, ela foi curada. E quando ela fala para Jesus, né? Ela se ajoelha e fala para Jesus o que aconteceu. Eu imagino que, sabe quando a gente tira uma foto e fica tudo borrado, a gente borra tudo que não quer aparecer, e aparece você e a pessoa que está do seu lado, quem você quer que aparece? Eu acho que naquele instante, para aquela mulher, era como se toda a multidão tivesse borrado. E ali estava ela e Jesus, muito mais do que a cura física que ela precisava. No meio do sofrimento, ela teve um encontro com Jesus. Jesus olhou para ela. Ela era, né, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, mas quando Jesus fala com ela, ele fala assim, filha, a sua fé te salvou. Olha a identidade que ele dá para ela. Aquela mulher que não era vista, que não era reconhecida, e ele está chamando ela de filha. Né? Então ela teve um encontro com ele, muito mais do que a cura que ela tanto procurava e que com certeza ela voltou muito feliz para casa depois desse dia. Ela teve um encontro com Jesus em meio ao sofrimento, mesmo carregando aquelas incertezas dentro dela, mesmo carregando esse sofrimento dentro dela. Por um momento, ela se tocou e ela soube quem ela precisava encontrar, quem ela precisava tocar, quem iria curá-la, quem iria salvá-la daquele sofrimento que ela carregava por tanto tempo.
E talvez os nossos momentos de sofrimento, os nossos momentos de adversidade, as dificuldades que a gente vai encontrar no meio do caminho, elas vão ser um momento para que a gente se encontre com Deus. Elas vão ser um momento que vão proporcionar um encontro nosso com Jesus. Talvez, diante de momentos difíceis, nós vamos precisar exercitar a nossa fé, acreditar que nós precisamos de Deus e que só Ele pode livrar a nossa situação. Só Ele pode salvar a nossa vida e a nossa situação naquele momento. Existe um escritor muito conhecido, ele chama C.S. Lewis, e ele diz que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é um megafone para despertar o homem surdo. E daí, dessa frase, sai aquela frase tão conhecida do C.S. Lewis: o sofrimento é um megafone de Deus. Então, o sofrimento, essa é a primeira verdade que eu levo para minha casa hoje. Ele é uma oportunidade de eu me encontrar com Deus, de eu buscar a Deus, de eu ter um encontro com Jesus. Só Ele, só um encontro com Ele pode transformar e salvar a nossa vida. Amém? A segunda história, nós lemos aqui no começo, é a história de Paulo, Através das experiências de Paulo, a gente entende que ele foi uma pessoa que teve muitos sofrimentos também. Paulo sofreu muito pela causa de Jesus. Ele já foi insultado, ele já foi objeto de complô de assassinato, já tentaram matar Paulo. Ele já foi apedrejado, açoitado, lançado em uma prisão, escorraçado, enxotado por multidões. Sofreu bastante, gente? Ele carregou um sofrimento muito grande durante as viagens que ele fazia, as viagens missionárias que ele fazia, durante todo o seu ministério. Ele foi um homem que sofreu e suportou muitos sofrimentos, muitos momentos difíceis. E, lendo um comentário do pastor Hernandes Dias, ele diz que Paulo, ele teve um grande entendimento, Ele entendeu que Deus não nos livra do sofrimento, Ele nos livra no sofrimento. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Ele não nos livra da cova de leões, mas Ele nos livra na cova de leões. Ele não vai nos poupar do sofrimento. Nós vamos passar por sofrimento nessa existência, mas é no sofrimento que Deus vai providenciar o livramento para nossas vidas. É no sofrimento que Ele vai providenciar o consolo para as nossas vidas. E nesse texto que nós lemos no começo, Paulo diz que louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Em algumas versões dizem Deus de todo consolo. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando passarem por aflições. Durante o sofrimento, Deus derrama consolo sobre a nossa vida. Ele é uma fonte inesgotável de consolo. É como se fluísse consolo, fluísse consolo. Sabe uma fonte que não para de jorrar? O consolo está fluindo dele. Nos momentos mais difíceis, nós precisamos buscar consolo em Deus. Ele tem refrigério para a nossa alma, Ele tem descanso para a nossa alma. Ele tem encorajamento para a nossa vida. Em meio ao sofrimento, nós podemos conhecer o consolo do Consolador. Quando Jesus ele está para ir com o Pai, Ele fala, eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não virá. Consolador. Nós temos o Consolador. Há uma forma de conhecer o Consolador. Nos momentos de sofrimento e tristeza. Quando nós estamos felizes, nós não precisamos ser consolados. Mas nos momentos de sofrimento, nós precisamos do consolo do Consolador. E o sofrimento é um lugar onde nós vamos conhecer o consolo do Consolador. Tem uma passagem em Atos 4. Pedro e João, eles estavam pregando, e os líderes do conselho
vão lá e prendem eles porque eles estão dizendo que Jesus ressuscita os mortos. Eles são presos e passam uma noite e uma manhã inteira na prisão. E os líderes estão ali pensando o que a gente vai fazer com eles. Porque se a gente prender, talvez cause mais tumulto, porque o pessoal está lá fora e está animado com a palavra que eles estão pregando. Mas se a gente soltar, aí eles vão continuar pregando e vão ir atrás de mais pessoas. O que a gente faz para segurar esse povo? E eles decidem, vamos deixar eles saírem, vamos libertar, mas vamos libertar sobre ameaça. E Pedro e João, eles saem, eles são libertos da prisão, mas são libertos sobre ameaça. Os líderes ameaçam ele, né, de continuar pregando. E por um momento, talvez o medo da morte, o medo da prisão, o medo da ameaça tenha tomado o coração de Pedro e João. E eles precisam orar por coragem. Eles perdem a coragem, eles passam por um momento de medo. E em Atos 4, no verso 29, diz assim: E agora, Senhor, ouves a ameaça deles e concede a teus servos coragem para anunciar a palavra. Eles estão pedindo coragem, eles estão pedindo encorajamento para o Senhor nas lutas, porque talvez pela força deles, ou com certeza, né, eles não iam conseguir continuar. O medo ia ter tomado a vida deles de uma forma que eles iam falar, não, é melhor deixar quieto, senão a gente vai ser preso, senão a gente vai ser morto, ou não sei o que vai acontecer com a gente. E depois que eles oram com a igreja, né, porque eles voltam da prisão, falam para a igreja o que aconteceu, eles oram com a igreja, e diz assim, depois dessa oração, o lugar onde eles estavam tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregaram corajosamente a palavra de Deus. Então, no momento de aflição, eles clamaram por coragem, e Deus derramou coragem sobre a vida deles. Deus deu encorajamento para a vida de Pedro e João, para a vida da igreja, né, que estava passando por um momento de perseguição, de medo, de ameaça. No sofrimento, na tribulação, aqui diz, né, em meio à aflição, Paulo fala, ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Aflição, né, aquela coisa sofrida, dá a ideia de algo esmagador mesmo, né, de um sofrimento difícil, terrível. Em meio à aflição, em meio a dias difíceis, Deus nos encoraja. Deus derrama consolo sobre a nossa vida. E a segunda verdade que eu levo para a minha vida nessa noite é que em meio ao sofrimento, que em dias difíceis, nós conhecemos o consolo e nós recebemos o encorajamento do Consolador. Amém? Deus, ele não assiste o nosso sofrimento de uma forma indiferente, sabe? Nos vê sofrendo ali e fica olhando. Ele está conosco no sofrimento, ele conhece as nossas emoções, ele sonda os nossos corações, ele sabe os sentimentos que passam pelo nosso coração, inclusive sentimentos de medo, sentimentos de incerteza, sentimentos de dúvidas. Deus conhece aquilo que se passa no nosso coração. E Ele derrama o consolo dEle nesses momentos sobre a nossa vida. Ele providencia consolo e encorajamento nos momentos de sofrimento. Amém? E a terceira história é a história de Elias. Elias, ele foi um profeta no tempo do rei Acabe e de Jezabel. Então, para quem não conhece, vale a pena ler essa história, mas de forma rápida, eles foram os reis mais terríveis que o povo de Israel teve. E Jezabel foi tão terrível, mas tão terrível, que ela colocou o culto a Baal, né, naquela época para os israelitas. E os israelitas passaram a idolatrar Baal, né? Eles se desviaram o coração, o povo se perdeu por completo. E nesse tempo o Senhor levanta o profeta Elias para profetizar, né? Para através do poder do Senhor enviar sinais e maravilhas para despertar o coração endurecido do povo. E em um episódio, né, que a Bíblia nos relata, Elias desafia os profetas de Baal, né? Então ele constrói um altar para o Senhor
e pede para que os profetas de Baal construam um altar. E ele diz, vamos fazer o seguinte então, vamos ver quem, né, é o Deus verdadeiro. Vocês vão pedir para o Deus de vocês, para Baal, enviar fogo. E eu vou fazer a minha oração para que Deus envie fogo no altar. E vamos ver quem receberá a resposta, né? Quem é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal fazem ali todo o pedido, né? Todo o ritual deles, e eles não obtêm uma resposta, né? Porque há um só Deus. E Elias, ele ora ao Senhor, ele pede fogo. O Senhor derrama fogo, e todos os profetas de Baal, eles são humilhados, mais tarde eles vão ser mortos por Elias. E depois desse episódio, né, depois dessa manifestação, Elias pensa, agora tudo vai ser diferente. O povo viu quem realmente é Deus, o povo viu a manifestação de Deus, as coisas vão mudar, Acabe e Jezabel vão mudar o coração endurecido deles, né? Eles vão se voltar para Deus. Não, agora as coisas vão ser diferentes. Agora o sofrimento de Israel acabou. E isso não acontece. A Jezabel manda perseguir Elias e ameaça ele. E em 1 Reis, no capítulo 19, verso 3, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. E Elias, alguns estudantes, né? Alguns historiadores aqui da Bíblia dizem que Elias, ele teve um momento de esgotamento. É como se a alma dele dissesse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o que esse povo está fazendo com o nome do Senhor. Eu não aguento mais ver o Senhor mandando sinais e esse povo não se arrepende. Esse povo está com o coração endurecido. Acabe e Jezabel estão com o coração endurecido e ele tem medo da ameaça de Jezabel. Ele que foi um homem que viu tantos sinais e maravilhas, mas naquele momento as emoções dele tomam o coração dele, ele sente medo e foge. Algumas vezes o profeta Elias, ele foi levado por Deus para alguns lugares, né, para alguns esconderijos, mas sempre foi com a ordem de Deus. Nesse episódio, ele não foge porque Deus pediu para ele fugir. Ele foge porque ele teve medo. Porque ele chegou num estado de esgotamento, de sofrimento. É como se ele não aguentasse mais. E ele fala: chega, Deus, chega, chega. Não adianta. O povo não se arrepende. O coração deles não se derrama diante de ti. Eu não quero mais continuar. E ele chega num estado de sofrimento como se fosse o ápice dele. E ele decide que ele não quer continuar. E nesse episódio, o Senhor vai cuidar de Elias, né? Ele vai para uma caverna, o Senhor vai mandar alimento, vai providenciar alimento através de anjos, ele vai ser cuidado pelo Senhor. Em meio ao sofrimento, ele recebe o consolo do Senhor, ele conhece o Consolador, ele recebe o consolo de Deus. Mas o que eu queria que a gente meditasse sobre a história de Elias é que depois que o Senhor cuida dele, né, e ele sai do seu esconderijo, o Senhor fala que ele vai ungir, né, Eliseu que vai ser o próximo profeta, e Eliseu vai caminhar com Elias. Eliseu vai ser o amigo de Elias, o parceiro de Elias ali por algum momento, né? Porque mais para frente, já em 2 Reis, dando um spoiler bem rápido e correndo aqui na história, né? Mas Elias vai ser levado ao céu. E quando ele vai ser levado ao céu, acontece o seguinte episódio. No caminho, Elias então, que era o que estava em sofrimento, né? E foi acalentado pelo Consolador, disse a Eliseu, que é o seu amigo: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel.
Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não o deixarei. E os dois desceram junto lá para Betel. Mais para frente, Elias vai falar assim: então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir para Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não o deixarei. E o que eles fizeram? Foram juntos e caminharam juntos. Depois, mais para frente, lá no verso 6, ele fala: então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não o deixarei ir. E os dois foram juntos pelo caminho. E essa história, ela tem algo importante para a nossa vida, né? Primeiro Deus vai lá, naquele momento de esgotamento de Eliseu, cuida de Eliseu, dá descanso para Elias. Opa! Cuida de Elias, dá descanso para Elias, alimenta Elias. E depois, Elias encontra com quem? Eliseu, o seu amigo, aquele que está do seu lado, o seu parceiro. E Deus, Ele vai estar mandando para a nossa vida, e fica aí o recado, alguns Eliseus para nos acompanhar nessa jornada. Pessoas que vão falar para a gente: eu não vou te deixar. Não, mas espera aí, agora eu não quero. Eu vou andar sozinho, mês que vem eu te chamo. Não, eu vou com você, eu vou caminhar com você. Se precisar, eu vou sofrer com você. Se precisar, eu vou chorar com você. Se precisar, eu vou orar com você. Você está sofrendo? Então vamos orar junto. Vamos buscar a resposta, vamos por um propósito, vamos orar, vamos juntos buscar a resposta do Senhor para o seu sofrimento. Deus vai enviar Eliseus para a nossa vida. E existe um autor da psicologia que ele fala que um homem, ele adoece e se cura nas relações. Muitas vezes as relações, as nossas companhias, elas podem nos machucar, né? E a gente fala: ah não, conviver com pessoas, as pessoas são difíceis, né? Você é pessoa, então você também é difícil. Nós somos difíceis, nós temos as nossas dificuldades. A gente também pode ser um desafio para o nosso irmão. Você é um desafio para alguém. Mas a mesma relação que nos machuca, que às vezes nos fere, que dá uma cutucada, é a relação que vai nos curar. E a gente pode estar fugindo do que Deus usa para nos curar. Quando um Eliseu vem, né, e fala: vamos passar uma jornada junto, né? Eu estou te convidando para uma jornada. Vamos juntos caminhar, vamos orar, vamos buscar a Deus. E você fala: agora não, Eliseu. Espera um pouquinho. E ele fala: não, vou ficar com você. Eu vou caminhar com você. Nós não podemos fugir daquilo que Deus vai usar para curar as nossas vidas. E a relação que às vezes cutuca é a relação que cura. Deus usa pessoas para tocar a nossa vida, para curar a nossa vida. E a terceira verdade que nós podemos levar, que eu vou levar para minha casa essa noite, é que o sofrimento, ele é um lugar para a gente encontrar pessoas. Não fique sozinho. Procure alguém. Se você está passando por um momento difícil, seja você o Eliseu também de alguém. Procure alguém para sofrer com ele. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Talvez seja tempo de chorar com alguém que está sofrendo. Talvez seja tempo de se alegrar com alguém que está feliz. Nós precisamos ser Eliseus na vida de alguém. O sofrimento, ele é um lugar para a gente encontrar pessoas. É um lugar que nós receberemos Eliseus para ser curados por completo. Amém? Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o momento que você está passando hoje. Não sei se o sofrimento é um momento presente na sua vida. Fato é que em algum momento nós vamos passar por dias difíceis, nós vamos passar por momentos difíceis.
E talvez, assim como a mulher que sofria há 12 anos com uma doença incurável, ela chegou se arrastando para tocar na borda do manto. Pode ser que o nosso sofrimento, pode ser que o nosso momento nos faça nos arrastar, como se não houvesse força para chegar. E o que a gente precisa é tocar na borda do manto. Mas nós precisamos ter um encontro com Deus. Senhor, nós esperamos ansiosamente um dia em que nós não sofreremos. Um dia em que a tristeza, ela não vai nos alcançar. Um dia que a dor, ela não vai nos alcançar. Um dia em que nós não precisaremos lidar com a morte, com o luto, com a dor. O dia que nós seremos salvos por completo, em que seremos glorificados e estaremos para sempre na presença do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós estamos nesse corpo, enquanto nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos e vulneráveis ao sofrimento. Mas nós não queremos, Pai, passar por esse momento sem o consolo do Senhor, sem levar essas verdades para a nossa vida, Pai. Em meio aos momentos difíceis, nós queremos buscar ao Senhor, porque só o Senhor é fonte inesgotável de consolo. O consolo não para de jorrar do Senhor. O Senhor é fonte inesgotável de refrigério, Pai. E é só correndo ao Senhor que nós poderemos encontrar salvação para a nossa alma. É só correndo para o Senhor que nós podemos encontrar saída para a nossa alma, Pai. Por mais que nós venhamos a passar por momentos difíceis, Senhor, nós sabemos que com o Senhor nós sobreviveremos a momentos difíceis. Pai, não nos deixe passar por momentos difíceis sem buscar pessoas, os Eliseus que o Senhor vai usar na nossa vida, que vão entrar em propósitos de oração com a gente, que vão entrar em propósitos de leitura bíblica com a gente, que vão ser instrumentos do Senhor para caminhar conosco em momentos difíceis. Nós não queremos, Pai, fugir dos instrumentos que o Senhor vai usar para curar a nossa vida, dos instrumentos que o Senhor vai usar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em meio ao sofrimento, Pai, nos faz conhecer o consolo do Senhor, nos faz conhecer o Consolador, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos uma fonte de refrigério para os dias mais insuportáveis de aflições. E tendo o consolo do Senhor, nós podemos olhar para os nossos sentimentos, nós podemos olhar para a nossa alma e se perguntar: por que você está tão aflita? Por que você está tão abatida? Espera em Deus e confia nele. O Senhor é a nossa esperança, Pai. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.